Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Aconteceu no último final de semana a convenção do Instituto Desenvolve Pecuária. O evento celebrou a união dos pioneiros no Instituto e integrou os novos associados da entidade. O encontro aconteceu na propriedade da presidente Antônia Scalzilli, em Cacequi. Atualmente, o Instituto Desenvolve Pecuária reúne 300 associados e está presente em 75 municípios gaúchos. Eu conversei com a presidente Antônia Scalzilli. Vamos conferir. Oi, Thaís. Um prazer estar contigo aqui mais uma vez. Hoje na estrada, fiz uma parada aqui para ter um sinal de maior qualidade. Queria te contar um pouco, então, sobre como foi a terceira convenção do Instituto Desenvolve Pecuária. Que sempre é um momento de a gente integrar os associados, porque a gente conversa muito nos nossos grupos de interesse pelo WhatsApp. Mas esse momento específico das convenções são para que a gente possa se conhecer mais e falar sobre os temas da pecuária que muito nos importam. Então, esse ano coube a mim receber, na minha propriedade em Cacequi, mostrar um pouco como é o nosso sistema produtivo. Estivemos no campo, então, olhando o gado nas pastagens. Depois fomos à Mangueira, olhar um aplicativo de rastreabilidade. E estivemos juntos, então, conversando sobre carne de qualidade, junto aos nossos amigos do frigorífico, mostrando que a união dos elos da cadeia importa muito para que a gente atinja o objetivo da criação do nosso fundo da carne gaúcha. Falamos, então, junto ao pessoal da Secretaria da Agricultura do Governo do Estado. A Rosane Colares esteve explicando como será implementada a rastreabilidade. E também mostramos para o pessoal a ferramenta QR Cattle, que eu recomendo que vocês deem uma olhada. Foi um dia lindo de outono, que a gente conseguiu reunir grandes amigos e falar daquilo que nos une, a pecuária do Rio Grande do Sul. Já estamos com mais da metade das lavouras de arroz colhidas no Rio Grande do Sul. A colheita da soja também avança em várias regiões, então já é um bom momento para planejar a correta armazenagem das máquinas após esse intenso período de trabalho. Isso mesmo, até para o correto alojamento dos equipamentos depois da colheita, o produtor precisa estar atento para saber quais são as melhores práticas, garantindo a vida longa às máquinas e equipamentos agrícolas. Nós conversamos agora com o gerente de desenvolvimento de negócios para pós-venda da Aqua América do Sul, Jonas Carmo. Tudo bem, Jonas? Tudo bom, Thaís? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Jonas, antes de projetarmos os cuidados da entre-safra, vamos falar um pouco sobre quem está em pleno uso das máquinas agora no período de colheita. O que o operador ou o produtor precisam conferir para garantir melhor o rendimento das máquinas? Com certeza, Thaís. Muito boa pergunta. Existe um trato necessário com os equipamentos para você ter melhor performance no decorrer da safra, trabalho que demanda bastante dos equipamentos. Sobretudo, tem que tomar cuidado com a parte de lubrificação dos equipamentos, pontos de engraxamento, fazer a drenagem do filtro do diesel. Então, são cuidados diários que vai melhorar muito a eficiência e a produtividade da máquina, sobretudo aumentando a vida útil. E passado esse período de trabalho intensivo, quais os cuidados que o produtor precisa ter, então? Muito boa pergunta, Thaís, porque realmente o período de hibernação da máquina ele é muito importante para que você tenha um novo ciclo de trabalho com essa máquina com a máxima eficiência dela. Então, cuidados como uma boa lavagem no equipamento. Né? Equipamentos agrícolas acumulam, por exemplo, terra. Então, é importante que a gente elimine, sobretudo das partes como componentes elétricos, faça uma boa lavagem, faça uma boa lubrificação nesse equipamento antes do armazenamento, para que no período de retomada dessa máquina, da reutilização dessa máquina, o produtor não tenha nenhuma surpresa. Mas não é só por aí, a gente não limita esse preparo para esse período de hibernação, pensando necessariamente ou exclusivamente nessa parte mais visual ou de lavagem. Você tem outros cuidados, como por exemplo, o diesel no Brasil tem uma aplicação de biodiesel na casa de 14%, projetando até 15%. Então, o diesel ele tem fatores que podem apresentar risco para o equipamento, por exemplo, como a proliferação de bactérias. Então, recomenda-se que o período de hibernação da máquina, o produtor rural coloque o 100% da capacidade do tanque, ou seja, deixe esse tanque cheio de diesel, sem ar, no sistema, adicione um antibactericida e aditive esse diesel
Porque o diesel, além de ter uma massa, de ter adição do biodiesel, ele é um produto que tem na média de 60 dias, a partir do momento que saiu da refinaria, de vida útil. Então, a aditivação do diesel faz com que ele preserve uma melhor qualidade e a adição de um bactericida evita a proliferação de bactérias, o que apresenta risco, por exemplo, para o sistema de combustão, como bombas, bicos e todo o sistema de combustão do equipamento. Essa eu não imaginava que precisava deixar com o tanque cheio. Não, o tanque cheio ele é importante porque a bactéria precisa de alguns elementos, como, por exemplo, água, o que consta no diesel, ar, e obviamente que isso tudo é um ambiente perfeito para que a bactéria se prolifere. A se proliferar, ela começa a contaminar o tanque de combustível e essa contaminação ela é espalhada, ela passa a ser um fator que se espalha em todo o sistema de combustão do equipamento. Então, a recomendação do fabricante é que armazene esse produto, esse equipamento, com 100% do tanque completo de diesel, para evitar que esse ambiente seja efetivamente um ambiente mais propício para bactérias. Essa não é uma condição do nosso equipamento ou qualquer equipamento movido a diesel, mas sim do próprio diesel. Então, a importância de você manter a máquina no período de hibernação com o produto que faça o combate a essas bactérias é muito importante para evitar a formação de borra, é o termo conhecido no nosso ambiente aqui de negócio. Bom, adiante então, Jonas, eu te interrompi. Qual é o próximo passo? Que bom, Thaís. A gente sabe que no período de hibernação outros cuidados devem ser tomados, como, por exemplo, os pneus. Para tratores, é recomendado que esses equipamentos fiquem sobre cavaletes, pois assim você evita a pressão nos pneus por um bom tempo, que pode ocorrer a descalibração desse pneu e, consequentemente, deixar esse pneu com algum tipo de deformidade. Então, isso também prejudica no período subsequente ou no próximo período de colheita. Mas não é só isso, né? Algumas regulagens pré-hibernação também são importantes, né? Como, por exemplo, avalie se o óleo lubrificante está no período de troca ou não, seja por período pelo orímetro do equipamento ou até mesmo pela validade do óleo. Assim como eu disse sobre o diesel, o óleo lubrificante também tem um período de validade, então é importante tomar esse cuidado para que no momento da retomada do equipamento ele esteja em perfeitas condições de uso. E mesmo durante o período parado, precisa ter alguma revisão? Muito bom, Thaís. Como eu já disse, né, além dos cuidados com lubrificantes, pneus e o próprio diesel, ligar a máquina de forma periódica é uma boa prática, pois esse motor parado ele vai decantar todo o lubrificante, esse lubrificante fica na parte de baixo do motor, por exemplo. Então, ao ligar o motor, no período de partida fria, você faz com que todo esse lubrificante circule pelo sistema, e é relevante, é importante que se mantenha essa máquina ligada por alguns minutos para que ela atinja a temperatura ideal de trabalho, porque isso vai fazer com que esse motor permaneça com a lubricidade, preserve os componentes e certamente para a próxima partida, de novo, se possível de forma periódica, cada 15, 20 dias, isso é uma boa prática e a gente vê que evita falhas e evita problemas futuros. A gente sabe que os equipamentos agrícolas são um investimento importante para o produtor. É preciso ter em mente que esses cuidados garantem uma vida útil maior. Como funciona esse cálculo? Aqui na ACO nós temos um cuidado muito especial com aquilo que nós chamamos de custo total de operação. Uma das etapas que a gente trabalha muito próximo ao produtor ou para levar uma melhor eficiência é sobre o custo de manutenção, ou seja, os nossos produtos eles são pensados para levar a máxima eficiência no campo. Então, produtos como lubrificantes, por exemplo, a nossa engenharia passa por um criterioso processo de validação de campo, um processo de desmontagem de componentes denominado tear down, onde a gente faz uma análise não só visual, mas laboratorial para compreender qual foi o nível de desgaste. Então, a utilização de produtos com procedência, sobretudo recomendados pela fábrica, faz com que esse equipamento, que como você disse, né, Thaís, ele tem um custo para o produtor significativo, faz com que você consiga ter uma longevidade maior. Então, o ciclo de vida desse produto tende a ser maior a utilizar peças genuínas, os lubrificantes genuínos, manter o sistema de combustão, como a gente falou por aqui, com uma boa aditivação, com um tratamento do diesel bem adequado. Tudo isso ajuda e faz com que o produtor rural tenha uma vida útil maior, um ciclo de trabalho com esse produto mais eficiente. Então, a nossa recomendação é que procure analisar os manuais, siga a orientação das montadoras,
pois a engenharia e todo o trabalho de desenvolvimento é pensado não só para equipamento, mas todos aqueles consumíveis ou outros elementos, como diz, a gente já falou aqui, né? Que vai ser utilizado em nosso equipamento e pode, eventualmente, apresentar algum tipo de risco. Então, a recomendação é para que mantenha os olhares ali nos manuais, busque fazer as aplicações orientadas ao que o fabricante recomenda, pois certamente é através dessas práticas que você vai ter aí uma longevidade maior com o teu equipamento. E esses equipamentos mais modernos, que têm toda uma tecnologia embarcada, precisam também de alguma atualização de software, por exemplo? Não necessariamente uma análise sistêmica, mas, sobretudo, se este equipamento apresentar alguma falha, normalmente é uma falha de painel. As concessionárias da ACO estão totalmente preparadas para fazer o diagnóstico e a correção, caso necessário. Não é uma boa prática, efetivamente, isso não é uma ocorrência para 100% das máquinas, mas sim quando apontar alguma inconsistência, sobretudo eletrônica, alguma informação, algum erro do processo dessas máquinas, as nossas concessionárias sim estão preparadas com ferramentas especiais, treinadas e aptas para equalizar, corrigir e pôr a máquina para plena operação. Tá certo, então, Jonas Carmo, da ACO, da América do Sul, obrigada pela participação e pelas importantes informações. Obrigado, Thaís. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta com outras informações. Até lá. Estamos de volta com a Granja na TV. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da Ubra tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. E o Mitos e Verdades da Pecuária nessa semana é um pouco diferente. O agronegócio ganhou espaço no Fórum da Liberdade e a divulgadora científica Lívia Padilha participou, foi convidada de um painel no Espaço Talks. Vamos saber como foi. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Thaís. Muito obrigada pelo espaço e pelo convite de conversar um pouquinho aqui ao vivo contigo. É sempre bom conversar contigo. Na semana passada você fez a chamada que ia ter essa conversa aí no Espaço Talks do Fórum da Liberdade e a gente ouviu também o Domingos Lopes, que é diretor de eventos do Fórum da Liberdade, e ele comentou essa importância de falar especialmente sobre sustentabilidade, que é um dos temas que a gente mais aborda aí no quadro semanal aqui com a gente. Como é que foi o nome do painel lá que você participou? Preservação, deixa eu ver que eu anotei aqui. A relação do Brasil com a terra, produção e preservação, justamente. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Isso, esse ano o Fórum da Liberdade, abriu mais uma vez um espaço para esse debate do agro, trouxe o agronegócio para dentro desse fórum, que debate aí vários temas, e inclusive esse painel que eu participei, a relação do Brasil com a terra, ele foi após um grande painel que teve no principal, ali no palco principal, com o Antônio da Luz, sim, da Farsul, economista-chefe da Farsul. Então, a gente utilizou, inclusive, referenciando a palestra do Antônio, porque ele conseguiu explanar e falar sobre esse tema muito, muito bem, de uma forma muito clara, dizendo que a gente realmente tem que falar de preservação, mas a gente não pode esquecer da prosperidade, do aspecto econômico, social. Então, o agro, ele se insere aí, com a sua gigante importância para o Brasil, para a economia brasileira, mas também para as pessoas, não esquecer das pessoas. Eu acho que isso é uma característica e é algo muito importante, e a gente tentou passar isso no painel também. Eu fui convidada pelo Instituto Árvore do Futuro para conversar ali junto com eles. Eu estou começando a participar agora de um projeto nesse instituto, que ele visa justamente colocar que o mercado, a economia, ela tem sim soluções
e ajudará o meio ambiente. Não são antagônicos, sim. Eles sim conseguem dialogar. Tem que trabalhar junto, né? Tem que trabalhar junto. Agora, você trouxe uma questão importante, porque o Antônio da Luz, ele consegue falar esse português que não é só do agro, né? Ele fala de um jeito que todo mundo entende, importante num fórum importantíssimo que é o Fórum da Liberdade, com tantas pessoas importantes de diferentes segmentos, ter essa compreensão sobre o agro, né, Lívia? Isso é importante falar para fora da porteira também. Exato, ele até brincou, durante a apresentação dele, ele brincou e disse, o meu sapato está sempre assim, brilhoso, não empoeiro na poeira, não estou dentro da porteira. Então, todo mundo riu, mas a ideia principal e a mensagem principal dele, e nossa também no painel, foi dizer que as pessoas, se elas não estão com as suas necessidades básicas ali sanadas, a alimentação, que o nosso agro é tão importante, a produção primária é tão importante, como que elas vão se preocupar com questões ambientais? Obviamente, todo mundo se preocupa e é algo muito importante, mas se a gente não tem aquele alimento, algo essencial, essa necessidade básica, a gente não consegue ir adiante. Então, a prosperidade aqui, a questão econômica, social é muito importante e que vai nos ajudar a avançar para essas pautas ambientais. Acho que essa ligação aí fica bem forte e o Fórum deu esse espaço, que foi excelente para todos debatermos sobre isso. Que interessante. Agora fala um pouquinho sobre esse projeto Árvore do Futuro, o Instituto Árvore do Futuro, não conheço. Pois é, esse projeto, eu conheço há um tempo já, porque eu me interesso bastante por essa área da sustentabilidade. Ele foi idealizado pelo jornalista Leandro Narlock, e o Narlock, na época, ele foi inspirado, digamos assim, em um manifesto que se chama um Manifesto do Ecomodernismo, que é mais ou menos essa ideia de um ambientalismo que utiliza a tecnologia, que busca inovação para que os problemas ambientais sejam sanados. A gente sabe que existem problemas ambientais, mas a gente tem que também ver pelos olhos de quais soluções a gente vai dar para esses problemas. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem essa ideia do desmatamento, que a gente fala bastante, as pessoas às vezes têm uma noção até enganada e não entendem muito bem como que se dá o problema em si. Então, colocar projetos, por exemplo, como o Árvore do Futuro, que lançam esse olhar da questão ambiental, mas também da questão econômica, social, em cima de um problema, por exemplo, que a gente tem, e quais as soluções que a gente vai dar para ele. A propriedade privada, por exemplo, quando a gente olha os números do desmatamento, só para dar um exemplo aqui, a gente vê que na propriedade privada é menor o desmatamento em relação a uma propriedade pública ou em outras propriedades que estão no Brasil. Sim. Então, a gente tem que ver aí que não é só uma questão, digamos assim, apenas ambiental. Tem questão política e outras questões econômicas no meio dessa situação. Então, é um instituto, uma organização que tem ali vários colaboradores e que se propõe justamente a pensar essas questões. Não, assim, um ambientalismo alarmista, mas sim racional, um ambientalismo racional. Pensar no problema e tentar buscar soluções. Porque não tem como deixar de produzir, não tem como deixar de produzir alimento, não tem como deixar de ter indústria, tem que conviver da melhor forma possível, né, Lívia? Exato, exato. E uma das coisas que a gente fala, e essa questão visual também de trazer dados aqui, como a gente fala do infográfico, sim, por exemplo, e traz, é que no Brasil a gente tem uma área enorme de preservação, então 66% é realmente assim como chegaram aqui 1.500, o Brasil continua assim. E a questão, por exemplo, da agricultura também utiliza mais ou menos 8%. Toda a nossa agricultura utiliza 8% do território. Então, a gente vai falando aqui também dos biomas e outras coisas, as pessoas já vão começando a identificar melhor que a gente está fazendo parte, sim, da solução. O agro, de forma nenhuma, é o vilão, ele é a solução. Muito bem, Lívia Padilha, obrigada mais uma vez pela participação, parabéns pelo trabalho lá no Fórum da Liberdade, de levar essa informação aí para o público urbano também, que é tão importante. E semana que vem a gente volta à programação normal, então continuamos falando dos biomas. Isso, muito obrigada, Thaís. Valeu, até mais. Até mais. Começou nesta quarta-feira o Sal Summit em Porto Alegre, um dos maiores eventos de inovação do mundo. E é claro que um evento deste tamanho tem lugar para o agro. Aqui, a inovação no agro foi tema de palestra, unindo startups e indústrias para otimização da irrigação.
Hoje nós trouxemos então a nossa grande parceria aí. Se nós pensarmos nos universos de uma indústria consolidada como a FOC e uma startup que traz inovação e tecnologia, nós estamos aí avançando, pensando em manejo de irrigação para os produtores. O que isso traz de benefício para o produtor? Então o produtor ele conseguia comprar um pivô, por exemplo. A gente pode fazer uma analogia com uma Ferrari, né, Giovanni? Então ele compra aquela Ferrari, mas como que eu piloto essa Ferrari? Então a gente tem que extrair o máximo possível daquela Ferrari. E aí a gente entra então com a nossa tecnologia, indicando para o produtor quantos milímetros ele deve irrigar e em que momento ele deve irrigar. Quais são os resultados que nós estamos obtendo? Maior eficiência do uso da água, ou seja, nós conseguimos produzir mais quilos de grão de soja, de grão de milho, por cada milímetro que a gente irriga. E um dos outros benefícios é a sustentabilidade, além da lucratividade, pensando no produtor. Então, a gente está produzindo mais com os recursos que a gente tinha disponíveis antes. Hoje em dia, né, nós temos muitos problemas envolvendo informações climatológicas, como isso afeta a lavoura do produtor, né? E isso gera muita informação que o produtor não tem como utilizar sem uma máquina que possa transformar tudo isso em tomada de decisão. O produtor também ele precisa se antever a situações que ainda não ocorreram. E muitas vezes não só o produtor, mas também extensionistas, eles precisam ajudar vários produtores a conseguir atingir metas maiores do que já vinham sendo atingidas ultimamente. Então, o que acontece? A gente usa muito a computação nessa área para processar os dados, para produzir maiores produtividades, para reduzir o consumo de água, para tomar decisões mais inteligentes dentro do agronegócio mesmo. Além de nós fazer o processo de pesquisa, em que nós vamos coletar informações de lavouras reais a campo, a gente pega esses dados e processa, né, para poder fazer a pesquisa em cima disso com computadores. Nós também construímos modelos matemáticos que são capazes de prever o comportamento da safra com base em dados meteorológicos. Colocamos uma estação meteorológica no local do produtor, por exemplo, e medimos informações como temperatura, quanto choveu, radiação, e conseguimos modelar qual que vai ser a produtividade máxima que aquela cultura, naquela região em particular, poderia produzir. Além disso, focado na parte de irrigação, que é o que trata a palestra, a gente consegue estimar quando que o produtor tem que irrigar, e assim o produtor ele tem como se programar, principalmente se ele tiver muitas lavouras, ele tem como agendar tudo isso, o que pode levar, inclusive, até uma redução no custo elétrico, né? Porque o produtor tem que estimar quanto que ele vai consumir para poder informar para a rede elétrica e isso abater no custo de energia, por exemplo. Uma das soluções apresentadas foi o aplicativo que otimiza a irrigação. No caso, o Watercrop, o produtor ele entra em contato conosco, né? Nós vamos fazer a aferição de informações no solo dele para poder iniciar a safra dele, né? No caso, o aplicativo não é comercial no sentido de estar à venda na loja de aplicativos, mas o produtor entra em contrato conosco o serviço e paga para poder fornecer ali para uma safra. No caso, o aplicativo ele começa a fornecer as informações do dia, né, de irrigação, começando desde lá no passado, né, na safra. Cada linha é um dia, né? Cada linha é um dia. Essa barra colorida é o conteúdo de água do solo, né, para o produtor ficar a par de quanto de água o solo tem, né. Na barra do meio é a sugestão que o modelo dá de irrigação, né, e no lado esquerdo é quanto que choveu, e no lado direito é quanto que o produtor confirmou que ele irrigou de fato. Então o modelo ele começa a sugerir, por exemplo, nesse dia o modelo sugeriu 12,5 milímetros, e quando o produtor confirmar essa informação aqui no lado, quando se tornar passado esse dia, o modelo considera que essa irrigação de fato foi feita. Caso o produtor não informe que ele fez essa irrigação, o modelo desconsidera essa irrigação que ele sugeriu, não considera ela feita. E daí cai como uma penalização dentro do modelo. Quando nós temos dias do passado, por exemplo, aqui, ó, um produtor inseriu dados e não tinha mais chuva, o modelo mostra que realmente o conteúdo de água do solo está muito baixo. Quando começa a entrar irrigações feitas, por exemplo, que está sendo mostrado aqui, ó, 15 milímetros, o conteúdo de água aumenta e assim vai indo por consequência. O modelo sugere as irrigações a fim de promover a melhor produtividade com o menor consumo de água possível. Então é sempre recomendado que o produtor siga essas informações. A gente sempre coloca também uma demonstrativa de cor, né, porque
Quando chega no laranja, está perto do vermelho, indica-se que o produtor pode já estar perdendo produtividade. E essas sugestões, elas variam de cada produto plantado? Variam de acordo com a cultivar e variam de acordo com o clima da região, né? Um dia muito quente vai, de fato, levar uma evapotranspiração maior da planta, né? No caso da cultivar, por exemplo, o milho, tem uma demanda de água maior numa fase do florescimento, né? Então, nessa fase, inclusive, o modelo sabe que tem que sugerir mais água para que o produtor não perca a produtividade. Também existe a questão das condições do solo, né? Se o solo é um solo argiloso, um solo arenoso, tudo isso vai mudar quanto de água que o solo consegue armazenar. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Até amanhã.